Vivemos em um tempo marcado por excesso de informação, opiniões conflitantes e decisões cada vez mais complexas. Nunca se falou tanto, mas nunca se ouviu tão pouco a voz da sabedoria. É exatamente nesse cenário que o livro de Provérbios se torna atual, necessário. E Provérbios não é apenas um livro de frases bonitas ou conselhos morais. Ele é um manual divino para a vida cotidiana, onde Deus ensina como viver com equilíbrio, temor, justiça e discernimento. Sua sabedoria não é teórica, é prática, não é distante, é vivida no lar, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e nas decisões do coração. Que esta série nos leve a uma vida mais sensata, piedosa e frutífera, onde a sabedoria não seja apenas conhecida, mas encarnada no dia a dia, para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor, família. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16. Obrigado. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Antes de iniciarmos, esse culto está sendo transmitido e, como é de praxe na nossa igreja, nós vamos para um momento do selfie. Virou agora já o momento da selfie. Então, junta com a pessoa que está do seu lado, faz uma selfie com ela, você vai postar e você vai marcar o Instagram da igreja, tá? E aí você vai mandar também, né, para alguém, marcar alguém que você não está vendo aqui, você sabe que é da igreja, não está vendo aqui, você vai marcar essa pessoa, estou sentindo sua falta, e pum, manda para ela, amém? E você, os irmãos que estão assistindo também pelo YouTube, manda o link, né, manda a setinha para alguém que você conhece, que é da igreja, que não está em outro estado, está em outro país, enfim, que não tem possibilidade de estar aqui, ou alguém que você ama muito, e você quer que escute essa mensagem hoje, manda o link para essa pessoa, diz assim, olha, escuta aí o que Deus tem para falar na tua vida hoje à noite. Manda para ela, vamos dar uma movimentada. Amém? Já fizeram a selfie, o momento da selfie? Amém? Glória a Deus. Isso aí, o pastor foi rápido. Eu falei assim, o momento da selfie, o pastor já está aqui, olha. Tchac! Esse é o pastor desenrolado demais, rapaz. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, diga misericórdia. Olha, Provérbios 16, verso 3, vai dizer o seguinte. Eu vou ler na versão que está no telão, porque a versão King James, a Bíblia King James e a versão NVI vão trazer essa palavra consagra. Algumas outras versões vão trazer a palavra confia, mas nós vamos utilizar, né, a King James e a NVI, se tiver na sua Bíblia, se não, você acompanha por aqui, amém? Diz assim a palavra de Deus, consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler esse texto todo mundo junto? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Pai Santo, Deus bendito, nessa noite, Senhor, eu quero louvar ao Teu nome, Senhor, por cada vida que chegou até aqui nesse lugar. Senhor, eu quero Te louvar pela oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra. Eu quero, Jesus, Te louvar porque a Tua palavra é santa, porque a Tua palavra é eficaz, porque a Tua palavra nos purifica, nos salva, Senhor, nos santifica. E que nessa noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, possa alcançar os corações que aqui chegaram. Senhor, que a Tua voz possa ser ouvida e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Assim, Senhor, nesta noite eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, faz cerca de 10 anos que a nossa igreja anualmente tem participado de um propósito dos 31 dias de jejum e oração.
Vocês têm visto, né, lá nas redes sociais, aqueles que não têm redes sociais, pastor, o meu jejum é da rede social, mas eu fiquei sabendo que está aparecendo também no YouTube, no short video, né? Você consegue ver também pelo YouTube. As reflexões são reflexões rápidas. O texto de Provérbios é um texto riquíssimo. Se a gente fosse trazer uma reflexão em um capítulo, a reflexão iria durar por baixo, acho que umas 5 horas, talvez. Porque cada versículo vai ser uma enxurrada de conhecimento, uma enxurrada de sabedoria. E a gente costuma dizer que os versículos, eles são textos próprios para a pregação, como esse texto que nós vemos hoje. Nós vamos trabalhar aí quase a metade do ano, né? Pouco menos da metade do ano, para você fazer esse propósito. Então, traga ao seu coração, se não ore apresentando ao Senhor qual jejum você vai fazer e comece a acompanhar, a enviar para pessoas também, né? Lá tem a setinha no Instagram, essas reflexões, porque eu tenho plena convicção que Deus tem algo preparado para o seu coração, mas também para o coração daqueles que estão ao seu redor. Então, a minha palavra nessa noite é uma palavra de incentivo para você, para a Igreja Batista da Família, que você que é membro dessa igreja e você ainda não está nos 31 dias de jejum e oração. Ainda dá tempo, você ainda pode acompanhar. E aí eu dei uma sugestão, né, e eu vou deixar essa sugestão para vocês também. Você faz os 31 dias, né, começa de hoje, chega em casa, você lê o capítulo, né, o capítulo 18, você ora, não tem nem como você esquecer. Que capítulo é hoje? É só você lembrar qual é o dia de hoje. Dia 18, capítulo 18. Você lê o capítulo 18, ora, apresenta ao Senhor e amanhã você vai no 19, no 20. Quando chegar no dia 31, aí você volta para o primeiro capítulo de Provérbios. Nós tivemos aqui a honra de ouvir 2 missionários, né? O primeiro, a missionária Keila, com base no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 5. E ela trouxe, né, por ser missionária já há 15 anos, está no campo missionário, ela trouxe ações práticas de uma vida que aponta para uma vida consagrada, de ações que apontam para uma vida consagrada, sobretudo no campo missionário. E nós fomos impactados, né, com os relatos dela do campo missionário e como ela deixou tudo e ela foi consagrar a vida dela ao Senhor. Não um dia, não 2 dias, não 31 dias, mas a vida inteira, há mais de 15 anos, consagrada ao Senhor, servindo no campo missionário. No dia 11, nós tivemos a honra de ouvir o pastor e missionário, pastor Natan, né, que pregou com base no texto de Provérbios, capítulo 11, no verso 2. E ele, de maneira geral, nos trouxe ações de humildade, né, que permeiam o coração, ou um coração verdadeiramente consagrado ao Senhor. Ações que permeiam um coração verdadeiramente consagrado ao Senhor. E no dia de hoje, nós vamos ler o texto de Provérbios, já lemos o texto de Provérbios, capítulo 16, no verso 3, que diz o seguinte, e aí eu vou reler o texto, já que é muito curtinho. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, ou tudo o que você tem, algumas versões assim vai dizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas a pergunta que eu quero trazer inicialmente é, o que é consagrar? Se nós estamos falando de uma vida consagrada, a primeira pergunta que eu faço para você é, o que é consagrar algo ao Senhor? O que é uma consagração? Infelizmente, muitas pessoas às vezes têm em mente que a consagração é apenas um ato de derramar o óleo, uma ordenação. E às vezes as pessoas confundem consagração com ordenação. O fato é que uma pessoa, quando ela é ordenada, né, ao ministério pastoral, ela é investida de autoridade vinda de Deus. Mas o que a gente precisa compreender é que uma vida consagrada é uma vida preparada para quem é crente na pessoa de Jesus Cristo. Não apenas para quem é pastor, para quem é diácono, para quem é de algumas outras igrejas, presbítero, para quem é líder de ministério, líder de célula, mas uma vida
consagrada é uma vida que precisa ser vivida por quem é crente na pessoa de Jesus Cristo. E no transcorrer da mensagem, a gente vai conseguir compreender isso de uma forma mais clara. Mas, trazendo a etimologia da palavra, o significado da palavra consagração, eu queria trazer essa informação para os irmãos nesta noite. Consagração é uma palavra que deriva do latim, a palavra consecratio. E essa palavra consecratio, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, o prefixo com. E com, de consecratio, significa aquilo que está junto, aquilo que é completo, aquilo que está completamente em algo. A segunda palavra é a palavra sacer, que significa aquilo que é sagrado, aquilo que é dedicado a Deus. Dessa palavra sacer é que vem a palavra sacerdote, sacerdócio, ou seja, aquilo ou aquele que é ou que foi consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. E por fim, a palavra atio, né? Formando a palavra consecratio, que significa ação ou processo de alguma coisa. E aí o significado dessa palavra, juntando esses 3 significados, né? Junto, completamente, sagrado, dedicado a Deus e ação em processo, vai dizer o seguinte: consagração é o ato, escutem bem, de tornar algo sagrado, de dedicar solenemente algo ao divino. No contexto romano, porque a palavra ela deriva do latim, então no contexto romano, essa palavra ela era utilizada para dedicar templos aos deuses. Essa palavra era dedicada a separar pessoas ou objetos para o culto e retirar do uso comum da população e colocá-lo sob o domínio daquilo que era sagrado. E aí, obviamente, embora a palavra ela tenha uma origem na língua latina, embora a palavra consagração ela derive do latim, o conceito bíblico de consagração nasce na língua hebraica. E a palavra consagração, ela vem de uma palavra muito conhecida nossa, que é a palavra Kadesh. A palavra Kadesh é a palavra que origina uma outra palavra que é Kadosh. E a palavra Kadosh significa santo. Na visão de Isaías, lá no capítulo 6, mais ou menos, quando Isaías tem a visão do grande trono de Deus e dos anjos que estavam no trono de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Isaías vê aqueles anjos que eram como fogo. Aqueles anjos, ele diz: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia vai nos dizer que aqueles anjos diziam dia e noite: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, esses anjos diziam: Kadosh, 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 a terra está cheia da sua glória. E como componentes dessa terra, nós fazemos parte da glória de Deus aqui na terra. Essa raiz, a palavra Kadosh, ela vai aparecer na Bíblia em diversos momentos, em diversos contextos. A palavra Kadosh, ela vai aparecer, por exemplo, no livro de Levíticos, capítulo 8, quando a Bíblia vai tratar a respeito da consagração dos sacerdotes. A Bíblia vai tratar esse consagrar, o separar pessoas para o serviço do Senhor. Mas a gente precisa entender que essa era uma perspectiva do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que nós somos sacerdócio real, nós somos raça eleita, nós somos povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, não precisa ser um óleo derramado sobre a sua cabeça para você entender que você já foi separado pelo Espírito Santo de Deus para
para ser nesta geração diferente. Essa palavra também era utilizada para consagrar objetos. E aí o texto vai nos trazer em Êxodo capítulo 30, no verso 29, vai tratar sobre o óleo da unção e como esse óleo ele era preparado, precisava ser da primeira prensa, não podia ser de qualquer azeite, precisava ser de um azeite puro, precisava ser de uma árvore sem nenhuma doença, de uma árvore perfeita. E para quem já assistiu também a série de The Chosen, já viu lá um episódio em que eles vão vender o óleo para o templo e eles respondem uma série de perguntas, porque não podia ser qualquer óleo. E a Bíblia vai trazer sobre como esse óleo da unção ele servia para ungir os objetos. E a partir do momento que esses objetos do templo, eles eram ungidos, eles não podiam ser utilizados por mais ninguém, eles só podiam ser usados no templo e para a glória de Deus. Mas você precisa lembrar que o óleo da unção, descrito no Antigo Testamento, é representado na pessoa do Deus Espírito Santo no Novo Testamento. Esse óleo que desce sobre a nossa cabeça, que unge o nosso coração e que nos separa para aquele grande dia. Então o que isso quer dizer? Que uma vez que você recebeu o Espírito Santo de Deus, que você foi consagrado ou consagrada pelo Espírito Santo de Deus, você tem dono, você não manda em si, você é propriedade exclusiva para uso da glória de Deus. A palavra também era utilizada para consagrar os dias, por exemplo, o sábado, Gênesis capítulo 2, no verso 3. Abençoou o Senhor o sétimo dia e o santificou. Era utilizado para o próprio Deus, como eu já falei, a palavra kadosh, santo, em Isaías 6, verso 3, da visão de Isaías, kadosh, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E isso significa que os anjos não dizem apenas 3 vezes. Isso significa, nas escrituras do hebraico, há uma continuidade, uma eternidade. Santo, santo, santo. Isso quer dizer que desde a visão de Isaías, ou desde muito antes da visão de Isaías, esses anjos dizem, eles contemplam a face de Deus, dizendo santo, santo, santo. E até agora eles dizem santo, santo, santo. E nós podemos dizer santo, 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 e unir a nossa adoração, a adoração dos anjos que sobe como aroma suave às narinas do nosso Deus. No hebraico, algo que era santo, era porque pertencia a Deus, pertence a Deus. No latim, algo que era consagrado, era porque era um ato formal. Mas no Novo Testamento, algo que é consagrado, é algo ou é alguém que foi remido, lavado no sangue do Cordeiro, e que recebeu como aliança e marca, e sinal para a eternidade, o nome de filho de Deus, o nome de servo do Senhor, e é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Senhor, meus irmãos, o ato de ser consagrado, de ser separado, o ato de ter uma vida separada, não é uma invenção da igreja pós-moderna, não é uma invenção da igreja contemporânea. Não é o ato de ter uma vida consagrada e de consagrar o mês de janeiro, consagrar a vida ao Senhor, de ter oração da madrugada, de jejuar, de ler a Bíblia. Meu Deus do céu, toda pregação a gente fala que ler a Bíblia é importante. Isso não é algo da Igreja Batista da Família, não. Isso é algo que vem de Deus, é algo que é para Deus. Isso de ter uma vida consagrada, de ter uma vida separada para o Senhor, isso não é algo de gente que quer ser mais crente do que todo mundo, porque é isso que muitas vezes nós escutamos.
Porque quer ser mais crente do que todo mundo, quer ser mais santo do que todo mundo, quer subir com carne e tudo. Já ouvi essa expressão também. Menino fulano quer ser tão santo que quer subir com carne e osso e tudo, né? Com osso e carne. Não, meus irmãos. Quando a gente volta os nossos olhos para os profetas do passado, eles eram homens, claramente homens e mulheres que tiveram uma vida inteira consagrada ao Senhor, uma vida inteira devotada ao Senhor. Eles não eram homens que apenas consagravam 31 dias. E me entenda, aqui eu estou falando que esses 31 dias é um start para uma vida consagrada. Isso não quer dizer que você vai orar só 31 dias, que você vai jejuar só 31 dias. Não, o Senhor te chama para o estreito, o Senhor te chama para a oração o ano inteiro, para o jejum durante o ano inteiro, para a leitura da palavra durante o ano inteiro. Essa é só uma forma de como igreja, de como pastor, de como servo, de como líder espiritual, a igreja dizer assim, vai, segue. O caminho é esse aqui, A consagração vai muito além da religiosidade, vai além dos ritos, vai além dos sacrifícios pontuais. A consagração, ela não é religiosidade, ela é um estilo de vida. Quando a gente vê, por exemplo, os profetas, os sacerdotes, os reis, os discípulos, eles tinham uma vida consagrada ao Senhor. Por isso, meus irmãos, a consagração nos leva além da obrigação. Repita isso comigo nessa noite. A consagração foi ótimo, assim, para uma igreja que está quase dormindo. Mas vamos lá para uma igreja que está acordada agora. Amém? Vou fazer bem bonito, que a menina está filmando aqui, Vamos lá, de novo no 3, tá? 1, 2, 3. A consagração nos leva além da obrigação. Então, se você tem que jejuar 31 dias, você quer se consagrar, você vai jejuar 62 dias. É aquilo, meus irmãos, que a gente vê e a gente escuta de toda mãe. Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, mas todo mundo pode, mas você não é todo mundo. Você não é igual ao mundo. Você é diferente. Lembra? Você foi ungido com o sangue do Cordeiro, recebeu a unção do Espírito Santo para ser diferente. E não igual. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E aí eu gosto do conceito de tudo. Eu pesquisei a fundo o que significa tudo. Eu fui para a raiz hebraica, fui para o grego, pesquisei no latim, e agora eu vou dizer para vocês, escutem que essa é a chave da mensagem. A chave que vai virar na sua cabeça. Escuta, quem estiver acordado, cutuca a pessoa que está dormindo, faz assim, quem estiver cochilando, cutuca, diga assim, agora é a hora. Repita comigo assim, agora é a hora. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e com a mão assim, de filósofo, você vai olhar para ele e vai dizer assim, você sabe o que é tudo? Olha com força, olha nos olhos e diz assim, você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Exatamente. Gostaram? E eu não pesquisei nada, viu, irmão? Estou brincando. Tudo é tudo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Na Idade Média, criou-se uma dicotomia de que existia aquilo que era sagrado e existia aquilo que era profano. Havia essa diferença, mas sabe qual é o problema nisso?
E esse é um problema que perpassa até os dias de hoje. A gente tem a tendência de dizer, não, isso aqui na igreja, isso aqui não pode ser feito na igreja. Sabe qual é o problema? O problema é que durante a semana, a gente vive coisas para a gente, entendendo que aquilo não faz parte de ser usado para a glória de Deus. E a gente reserva o final de semana para fazer coisas da igreja, coisas de crente. Então, durante a semana, a gente solta uma piada, durante a semana a gente vê uma coisa que não pode, durante a semana a gente esquece um dia de orar, esquece um dia de jejuar, esquece um dia de ler a Bíblia, até porque é só um dia, mas no final de semana a gente ali, se consagra, levanta as mãos, adora ao Senhor. O problema, meus irmãos, é que olha só o que é que a Bíblia vai nos dizer sobre a nossa semana. Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. Então, se você está lavando um prato na sua casa, você tem que lavar da melhor forma possível, porque não é para sua mulher, não é para sua mulher não reclamar, é para a glória de Deus. Quando você vai fazer uma comida para o seu marido, ou você vai fazer uma comida para a sua mulher, você tem que fazer a melhor comida dentro das suas condições, porque eu sei que tem gente que tem limitação culinária, eu sei, e Jesus sabe também que você tem limitação culinária, Jesus entende você, mas você precisa fazer o melhor, porque é para Deus, é para a glória de Deus. Quando você se acorda na segunda-feira e você tem que pegar o 1500 lotado num dia de chuva, meu irmão, que vai gente pendurada até na porta do 1500 para ir para aquele trabalho com aquele chefe tóxico, você vai para aquele trabalho porque você vai para a glória do Senhor. Quando você tem que acordar na segunda-feira e ir para a academia, meu Deus, me ajude, você precisa ir para a academia também para a glória de Deus. E essa mensagem é para mim. Meu Deus. Porque a Bíblia nos diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus de plenitude, é um Deus de completude. O nosso Deus é um Deus de obras completas. A gente não canta isso? Eu vou viver a totalidade da promessa. Um Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não é? A gente não canta? Mas às vezes a gente entende isso com a nossa razão, mas a nossa vida, a gente enxerga um deusinho de migalhas. Porque a gente entrega para esse Deus sobras, a gente entrega para esse Deus a metade do tempo, ou o resto do tempo que nos sobra. A gente entrega para esse Deus aquilo que dá, a gente entrega para esse Deus só o final de semana, a gente entrega para esse Deus como a sábia da minha avó, 94 anos diz, michórnias, resto, aquilo que não presta. Isso é uma palavra dela, tá? Eu já pesquisei michórnias, não sei de onde é que ela tirou isso, mas ela fala. Com nosso Deus, meu irmão, não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem mais ou menos consagrado. Sabe por quê? Com o nosso Deus é tudo ou nada. Com o nosso Deus é luz ou trevas, não tem penumbra com o nosso Deus. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Com o nosso Deus é vida ou é morte. Com o nosso Deus é sim, sim, ou não, não. Com o nosso Deus não tem meio barro, meio tijolo. Com o nosso Deus não tem dia e noite, não tem uma coisa meio assim. Ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou você tem uma vida consagrada ao Senhor, ou você não tem uma vida consagrada. Olha só o que é que Jesus fala. Eu não estou dizendo que Paulo falou isso, não. Estou dizendo que Jesus, e não há nenhum demérito nisso, que às vezes o povo diz assim, porque Paulo era muito duro. Meu Deus, Pedro era muito duro. Eu estou falando de Jesus. Olha para a pessoa e diga assim, Jesus,
Não é Genésio não, é Jesus, viu? Jesus disse isso. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Olha o que é que Jesus estava dizendo. Ou você está comigo ou você é contra mim. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você tem uma vida consagrada ou você não tem. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: você tem ou você não tem uma vida consagrada ao Senhor? Você quer ou você não quer ter uma vida consagrada ao Senhor? Porque você pode não querer. Uma vida consagrada, escutem bem, para vocês não saírem entendendo as coisas erradas. Uma vida consagrada vai além de um jejum esporádico. Como eu disse, esse é o pontapé do jejum. Uma vida consagrada vai além de uma leitura bíblica manca, xoxa, anêmica e inconsistente. Uma vida consagrada vai além de uma oração capenga, de uma oração onde você passa 90% do tempo pedindo. A oração do mendigo, você passa 90% do tempo pedindo, e os outros 10%, pastor, o que é que você faz? O que é que você passa fazendo? Bocejando. Senhor, entrega a tua vida nas minhas mãos. Oh, Senhor, entrega a minha mão nas tuas vidas. Não, Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos. Uma vida consagrada é um estilo de vida onde tudo pertence a Deus. Tudo. Do fio do seu cabelo à planta dos seus pés. Do seu primeiro segundo da segunda-feira até o seu último segundo do domingo. Tudo pertence ao Senhor. Do primeiro centavo que tem na sua conta bancária até o primeiro milhão que tem na sua conta bancária. Cadê o glória a Deus agora? Meu Deus, eu pensei que agora ia pegar fogo. Vou repetir, né, irmã? Gostei. Do primeiro centavo que cai na sua conta bancária ao primeiro milhão que você vai ter na sua conta bancária. Eu já peguei aqui também. Tudo pertence a Deus. E aqui eu queria trazer um exemplo bíblico de um homem que foi concebido e consagrado ao Senhor desde o ventre. Um homem que Lucas capítulo 7, verso 28 vai nos dizer: dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que ele. Jesus disse isso. Um homem que foi concebido de um ventre infértil. E Deus tem segredo com os ventres inférteis, viu? Deus tem segredo. Porque os 3 nazireus que eu vou citar aqui nessa noite, os 3 vieram de ventres inférteis. Sansão, Samuel e João Batista. 3 mulheres que não podiam gerar. E Deus fez gerar profetas para a sua glória. Um homem considerado, olha só, isso é forte, meu amigo. Um homem considerado o ápice dos profetas. Aquele que depois de 400 anos do período intertestamentário, essa folha branca que tem na sua Bíblia aí, entre o Antigo e o Novo Testamento, essa folha branca tem um nome, você sabia? Essa folha branca significa período intertestamentário. 400 anos que Deus se calou e não falou com profeta nenhum. Deus suscita um homem vindo de um ventre infértil, filho de um sacerdote, e diz o seguinte: este virá para preparar o caminho do Senhor. Ele será grande entre os homens, não beberá vinho, não tocará em cadáver, não comerá pão, e este virá, será cheio do Espírito Santo de Deus, antes mesmo de nascer. Um homem que mesmo sendo filho de um sacerdote,
e podendo herdar o posto do pai, porque o sacerdócio era algo hereditário, passado de pai para filho. E aí você imagina o pai desse profeta chegando os últimos dias de vida e sem conseguir gerar. Mas Deus fez a sua esposa gerar. Ele poderia herdar o posto de sacerdote, mas ele, guiado pelo Espírito Santo, vai pregar contra o sistema religioso. Ele vai olhar para os fariseus e vai dizer assim: raça de víbora, vocês precisam se converter, porque se vocês não se converterem, vocês serão como árvore cortada e lançada no fogo. Ou seja, vocês vão queimar no inferno com roupa de sacerdote e tudo. Mesmo podendo se alimentar do melhor da terra, Deus leva esse homem para o deserto. E Deus conduz esse homem para o deserto e esse homem se alimenta com 2 alimentos fantásticos. Não foi o McDonald's, não foi o Burger King, mas era o Burger King do deserto. Esse homem comia gafanhoto com mel silvestre. Olha que delícia. Imagina a missionária se vir na cantina, gafanhoto com mel silvestre. Vai bombar. E se vestia com pele de camelo e cinto de couro. Esse homem é Iohanan, que significa João, aquele que ajunta. O seu nome no hebraico, e há um significado nos nomes no hebraico. João, o nome dele não foi escolhido só porque era um nome bonito. Até porque a tradição era que se escolhesse o nome de alguém da família ou do próprio pai. O seu pai se chamava Zacarias. Quando ele vai receber o nome, porque isso também é uma outra curiosidade, a pessoa nascia e ela só recebia o nome, o menino só recebia o nome no 8º dia, quando ele ia ser apresentado no templo para receber a circuncisão. Lá, quando ele estava recebendo a circuncisão, ele recebia um nome. Então, até o 8º dia, ele era chamado de bebê, de menino. Menino, não tinha nome. Porque na sociedade judaica, eles entendiam que quando uma pessoa, primeiro, a importância de se receber o nome. E segundo, quando a pessoa recebia o nome, aí sim, ela fazia parte do corpo judaico, do corpo hebreu, do povo hebreu. No 8º dia, a Bíblia vai nos relatar que o seu pai e sua mãe, já avançado em dias, imagina você aí, uma senhorinha e um senhorzinho chegando, depois de tanto tempo querendo ter um filho e não tinha nenhum filho. Imagino que essa mulher não já ouviu das outras mulheres que podiam gerar, que gerava 1, gerava 2, gerava 3, parecia um coelho, e essa mulher não gerava, tendo uma vida piedosa, uma mulher que vinha da linhagem de Arão, um homem que vinha da linhagem de Arão, um homem que era um sacerdote, servia ao Senhor. Aquele homem, aquela mulher chega lá no templo e o homem mudo, porque a história você já conhece. E aí perguntam como é que vai ser o nome do menino. Aí diz, o nome do menino vai ser Iohanan, que significa aquele que ajunta. E questionam, oxente seria se fosse na Bíblia nordestina, né? Mas não tem ninguém com esse nome. Se fosse na Bíblia nordestina seria oxente. Nada a ver. E aí aquele homem não recebe o nome do seu pai e questionou, mas o pai dele não se chama assim, não tem ninguém na família que se chama dessa forma. Mas havia um propósito dele se chamar Iohanan, porque seria aquele que iria ajuntar o povo e preparar o caminho para o Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aqui há um segredo, meus irmãos. Esse homem, ele era a voz do que clama no deserto. Esse homem era o cumprimento da profecia de Malaquias, que haveria de vir um profeta. E este prepararia o caminho do Senhor. E deserto, em hebraico, é a palavra Makom Midvar,
que significa o lugar da palavra, o lugar onde Deus fala. Então esse homem, ele foi criado no deserto, porque esse homem foi criado no lugar onde Deus fala. Esse homem foi criado no lugar da palavra de Deus. Esse homem foi criado num lugar hostil, mas um lugar onde a voz de Deus é audível. Talvez seja por isso que quanto mais a gente busque, mais provas às vezes a gente passa. E quantos desertos como cristãos nós atravessamos, porque o deserto é o lugar onde Deus fala. Quando você estiver passando por um deserto, eu vou abrir aqui um parêntese, porque o Senhor está me conduzindo a isso. Quando você estiver passando por um deserto, não murmure, porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque murmurou. Quando você estiver no deserto, lembre que a palavra deserto no hebraico é a palavra makom midvar, que significa o lugar onde Deus fala, é o lugar da palavra de Deus. Então, se você está no deserto, é o lugar onde você precisa abrir bem os seus ouvidos, porque Deus vai falar com você. Se você foi conduzido ao deserto, é porque Deus tem alguma coisa para tratar com você. Uma vida consagrada, meus irmãos, é uma vida separada dos prazeres do mundo. É uma vida onde você compreende que todo mundo pode fazer, mas você não pode fazer. Todo mundo pode vestir aquela roupa, mas você não pode vestir. Ah, mas tem a fulaninha que bota uma roupa de pirigóspel, mas você não pode, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Ah, mas todo mundo faz, que mal há? Que mal tem? Se é tem uma frase assim, se é para o bem, que mal tem, né? Todo mundo canta, mas você não pode cantar. Deus escolheu a sua boca para louvar somente a Ele. Todo mundo pode tocar, mas você não pode tocar. Deus escolheu suas mãos para serem consagradas a Ele. Deus escolheu, ungiu as suas mãos para você impor as mãos e expulsar os demônios. Para você impor as mãos e a pessoa ser curada, ser liberta. Deus escolheu a sua boca para você pregar o evangelho e ver aquela pessoa se convertendo. Você não é todo mundo. Eu fico impressionado como muitas vezes tem crentes, a maioria das vezes jovens, mas eu não vou dizer que é só jovens, mas boa parte são jovens, que acabam se debruçando em estilos musicais que não agradam ao Senhor. Eu já vi pessoas dentro da igreja com camisas de System of a Down, de Black Sabbath, de AC/DC, eu acho que é, não, DC, sei lá, enfim, não sei a sequência. É AC/DC, né? Pronto. Poxa, seu corpo pertence ao Senhor. Usa uma camisa dizendo assim, Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Mas você usar uma camisa System of a Down, sistema lá de baixo nada, o seu sistema é lá de cima. E aí eu trouxe um vídeo para você ver. Se fosse um pastor falando, talvez você dissesse assim, mas é um pastor, é óbvio que o pastor vai pensar isso dessas músicas. Mas eu trouxe um vídeo de um homem que se intitula Bruxo. E olha só o que ele fala a respeito de algumas músicas. Não durma agora não, porque Satanás vai fazer de tudo para você dormir agora. Então abra os seus olhos, porque a gente vai desligar a luz, mas não é o cinema não. Ok? Então acordou, bebeu a água, tá? Amém? Pode soltar o vídeo, por gentileza.
Existem 7 músicas que podem te levar diretamente pro inferno. E não é uma metáfora, é literal, é espiritual. E eu vou te contar isso do lado de dentro, porque eu sirvo a espíritos infernais. Essas músicas não precisam mais te convencer com argumentos, elas te convencem com melodias. E a sua alma dança enquanto seu espírito morre. Eu vou revelar agora quais são essas músicas e você vai entender o poder que elas têm. Número 1, Lil Nas X, Monteiro. No clipe, ele desce ao inferno e dança sensualmente no colo do diabo. Inclusive, eu adoro esse clipe. Depois, ele mata e assume o trono. Isso não é arte, é uma entronização demoníaca filmada. E eu sei disso porque eu reconheço os rituais que são feitos por trás dos clipes. Número 2, Sam Smith, Unholy. A performance no Grammy foi um ritual ao vivo. Chifres, roupas vermelhas, fogo, adoração ao diabo. E a plateia aplaude de pé. É culto, não música. E funciona, e muito bem. Número 3, Katy Perry, Dark Horse. Ela incorpora uma bruxa egípcia, olho de Horus, invocação de poder sobrenatural, feitiçaria disfarçada de pop. E as pessoas absorvem sem perceber. Número 4, Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell. All the good girls go to hell. Ela se apresenta como um anjo caído e diz que todos os bons vão pro inferno. É blasfêmia fria. É evangelho ao contrário. Mother Monster, que eu amo, Lady Gaga, Judas. Ela declara amor a Judas, o traidor de Cristo. No clipe, ela se banha em blasfêmia e dança com Jesus. É heresia coreografada e é muito poderosa. Número 6, inclusive é minha cara, gente. Marilyn Manson, na música Antichrist Superstar. Ele se autotitula o superstar do anticristo. Já rasgou a Bíblia em palco, já cuspiu em crucifixo, já declarou ódio a Deus. E milhões o seguem como um profeta invertido. Número 7, Jay-Z, Lucifer. No refrão, Lúcifer, filho da manhã, eu vou te perseguir até o amanhecer. Ele fala que vai vingar a morte de um amigo em nome de Lúcifer. E isso é pacto cantado. E eu sei porque eu fiz diversos pactos assim por diversos cantores. Essas músicas não são só entretenimento. Elas são iscas, são sermões do nosso lado, são veneno com batida. E funcionam porque as pessoas não percebem que estão sendo iniciadas. Cada play é uma abertura, cada refrão é uma invocação, e seus filhos dançam junto, achando que é só diversão. Mas estão sendo marcados. Eu te contei isso não pra te salvar, mas pra te mostrar o poder que essas músicas têm. Agora você sabe, você pode apagar sua playlist ou pode aceitar que está sendo influenciado. A escolha é sua, mas saiba disso. Quando você dá play, você abre uma porta, e do nosso lado. O sangue de Jesus tem poder. Chocados? Imaginei. Imaginei. A consagração, meus irmãos, é mais do que um discurso. A consagração precisa ser uma convicção. E às vezes eu não consigo compreender. Como existem pessoas, por exemplo, mas é porque eu gosto desse estilo de música. Se no meio gospel a gente tem estilo de música para tudo que é lado. Se você gosta, por exemplo, de uma música mais worship, você tem aí F-Hope, você tem Dropzina, você tem Gabi Sampaio, você tem essa galera que está aí produzindo worship. Eu gosto mais de um rock. Você tem Rodolfo Abrantes e tantos outros. Eu quero uma coisa mais do reggae. Você tem, como é, a tribo de Já, né? Tem uma galera aí. Salomão do reggae. Tribo de Já não, Salomão do reggae. Queima tribo de Já. Salomão do reggae. Amém? Entenderam? Tá, vamos lá, voltando. Você quer uma coisa mais suave? Você tem aí um Diante do Trono, uma Nívia Soares. Você quer uma coisa mais pentecostal? Você tem Shirley Carvalhais do Antigo Testamento, porque tem a Shirley Carvalhais agora do Novo Testamento. Você quer uma coisa mais do fogo? Você tem uma Elião Oliveira, né? Você tem uma Lauriette, você tem uma Raquel Silva, né? Você quer uma coisa mais antiga? Você tem, enfim. Como é o nome daquele cantor? A Deus toda a glória. Isso, Amanda, eu sabia que tu ia dizer.
Lá em casa a gente escuta. Você quer uma coisa mais alternativa, uma coisa mais poética, uma coisa que vai trazer um texto bíblico, mas não de forma tão direta, mas uma coisa mais poética, mais alternativa. Você tem o coletivo Candeeiro, por exemplo. São estilos musicais. Aí a pessoa vai escolher Katy Perry para ouvir. A música Meu Nome é Júlia. Tan, 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 tan. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. A gente vê na vida de João Batista um desapego material, uma rejeição ao luxo, uma vida simples que sustentou a autoridade profética desse homem, a autoridade escatológica desse homem. Algo que já havia sido descrito mais de 400 anos antes no livro de Malaquias. Um estilo de vida que vai validar a sua pregação, que vai apontar para ele ser comparado inclusive com Elias. Mateus capítulo 11, verso 14, Jesus vai dizer: e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E aqui Jesus não está falando que João Batista é a reencarnação de Elias. Algumas pessoas, algumas vertentes vão interpretar dessa forma. Não, o que Jesus está dizendo é: lembra do Elias que Malaquias falou? O Elias agora é esse homem, a unção profética, o poder profético, a voz profética que Elias tinha, ele também tem. A Bíblia vai descrever João Batista como esse homem considerado um nazireu profético. E aí eu acho importante você entender quem era e o que eram os nazireus. Eu já adiantei aqui uma parte, mas para que vocês compreendam, o voto de nazireu, ele vai ser descrito lá em Números, capítulo 6. Depois é importante você dar uma lida. E a respeito desse voto, havia algumas coisas que quem tinha esse voto, homens e mulheres, porque às vezes a gente acha que só os homens que podiam ter o voto de nazireu, mas as mulheres também poderiam ter. Esses homens e essas mulheres, eles precisavam seguir uma sequência de coisas. Dentre estas, eles não poderiam tomar vinho, eles não poderiam nem ao menos comer uva. Esses homens, eles não poderiam passar navalha sobre a sua cabeça, ou seja, não poderiam cortar o cabelo durante um tempo, alguns a vida inteira. E a gente vai compreender que existiam votos de nazireu vitalício e existiam votos de nazireu temporário. E aí eu trouxe para vocês 3 homens, na verdade 4 homens, mas desses 4, 3 homens que eram nazireus e que vieram de ventres inférteis. O primeiro nazireu era Sansão, nazireu vitalício. Deus se apresenta para sua mãe, Juízes capítulo 13, o nome do seu pai era Manoá, a mãe, não se fala o nome dela, era a esposa de Manoá, mas ela era uma mulher estéril, a Bíblia vai deixar isso bem claro. E Deus se apresenta para aquela mulher e diz assim: olha, você vai gerar um menino, mas ele é meu, ele é nazireu escolhido desde o ventre, e você não vai fazer isso, nem isso, nem isso. Ele não pode fazer isso, nem isso, nem isso. E a história de Sansão você já conhece. Um outro, Samuel, que ao contrário, Deus não se apresentou à mãe dele, mas a mãe dele fez um voto para Deus, diz assim: Senhor, se o Senhor me der um menino, eu estou sendo humilhada por Penina, se o Senhor me der um menino, se o Senhor fizer o meu ventre florescer e dar filhos, eu vou consagrar, entregar ele ao Senhor. E essa mãe entrega o seu filho no templo. Imagina você entregar o primeiro filho que você teve no templo para ser cuidado pelo sacerdote. E esse homem era um nazireu, Samuel. Ele não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, ele não vai cortar o cabelo e na sua barba nunca será cortada. 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 11 vai nos dizer isso. E o terceiro é João Batista, que nós estamos falando aqui. Lucas capítulo 11, verso 14. Há uma consagração vitalícia. Deus se apresenta para o pai quando ele estava no templo queimando incenso. E ele diz: você, sua esposa vai gerar. Agora o menino vai ser assim, o menino não pode tocar em vinho. E ele vai ser um nazireu escolhido desde o ventre. Ah, pastor, mas o senhor está falando do voto de nazireu só no Antigo Testamento. Eu vou mostrar para você nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo cumprindo um voto de nazireu. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 18, verso 18.
E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele foram Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Ele estava finalizando o voto de Nazireu. O voto de Nazireu, ele finalizava com o cabelo sendo raspado e o cabelo sendo queimado como oferta em adoração ao Senhor. E talvez você esteja pensando, eu não fiz o voto de Nazireu, é só o meu estilo mesmo de corte de cabelo, tá? O nosso Deus, ele é um Deus de votos. O nosso Deus, ele é um Deus de propósitos. O nosso Deus, ele é um Deus que recebe ofertas até os dias de hoje. E a oferta pode ser um alimento que você já disse 1000 vezes que ia cortar da sua dieta e você não cortou. Um voto pode ser, por exemplo, um comportamento que você sabe que não agrada a Deus e você vai parar de fazer. Ou, às vezes, um comportamento que é algo legítimo, que não é que desagrade a Deus, mas é algo legítimo, mas você vai parar porque você quer agradar mais a Deus. Eu estava vendo um vídeo desse mesmo rapaz falando sobre o cabelo. E ele dizendo que na bruxaria, e a gente pode atestar isso, boa parte das bruxarias elas são feitas com fio de cabelo. Ele dizendo, na linguagem dele, que há um poder sobrenatural no cabelo. Mas na verdade, isso é papagaiada do inferno. Porque Deus, desde o Antigo Testamento, já utilizava o cabelo como uma forma, né? Você deixar o cabelo crescer e depois você queimar o cabelo como uma forma de subir o aroma suave às suas narinas. Não é que tem um poder no seu cabelo, não é que tem uma unção que está sobre o seu cabelo. E aqui eu lembro de quando Fernanda Brum cortou o cabelo porque ela estava passando por um período de enfermidade, eu acho que foi alopécia, se não me falha a memória, e o pessoal começou a criticar ela, e teve um dia que ela pegou o aplique assim, e ela disse assim, ó, o cabelo não prega, e ela botou assim, prega cabelo. E ela ficou, prega cabelo. Prega cabelo. O cabelo não prega, mas quando você faz um voto ao Senhor, é o voto, é a fidelidade que está no seu coração. Então você pode fazer um voto ao Senhor de não cortar o cabelo. Você pode fazer um voto de não usar certos tipos de roupa, de não usar tanto tempo redes sociais, por amor ao Senhor, o nosso Deus. Ele é um Deus de propósitos, Ele é um Deus de votos, e é um Deus que se agrada de uma vida consagrada. Que mal há, meus irmãos e você, tomar café, almoçar e jantar? Nenhum. Mas eu lembro, por exemplo, quando o pastor fez o jejum de 7 dias, e eu passei a semana orando e pedindo misericórdia pela vida dele. Eu disse, meu Deus do céu, ajuda o meu pastor, meu Deus. Jesus, ajuda o pastor. Ia passando o primeiro dia e eu disse, meu Deus, segundo dia, terceiro. Mas uma vida consagrada é uma vida que você decide fazer algo que seria legítimo. Por exemplo, eu já vi irmãos dizendo, vou cortar pão na minha dieta. Que mal há em comer pão? Jesus disse que era o pão da vida. Ó, o irmão criando justificativo aqui para comer pão. Mas você pode fazer isso. Algo que você gosta muito, refrigerante, por exemplo. Eu era fascinado em refrigerante. Bebia refrigerante direto. Até um dia que eu decidi, não vou mais beber refrigerante, ponto. E daí já se vão 5, 6 anos, sei lá, já perdi as contas. Às vezes dá vontade? Dá. Quando tem irmão assim que abre aquela Coca-Cola geladinha que faz... A carne chega, treme assim. Meu Deus. Chega a pessoa saliva. Mas eu não vou tomar para a glória de Deus. É legítimo, que mal há. Tem pastor que até diz... eu acho que está no livro de Eclesiásticos, capítulo 6, verso 66, que diz que no céu vai ter Coca-Cola.
É o livro de Eclesiásticos. Anota aí, depois vocês podem pesquisar. Capítulo 6, verso 66. Que no céu vai ter Coca-Cola. Mas você deixa por amor ao Senhor. Isso é ter uma vida consagrada. Mas lembre-se, Deuteronômio 23 vai nos dizer, quando você fizer um voto ao Senhor, o teu Deus, não tarde em cumprir, porque Ele vai requerer de você. E se você não cumprir, você está em pecado. E se você começar a criar concessões, você está em pecado. Então é melhor que você não faça um voto ao Senhor, do que você fazer e não cumprir. Deus rejeita votos feitos por impulso. Deus rejeita votos feitos sem integridade de vida. Então não adianta você jejuar, você pode jejuar do seu estômago colar. Se você não tiver vida com Deus, o seu jejum não vai subir como aroma suave. Se fosse assim, meus irmãos, existem religiões, como por exemplo o Islã, que jejua 30 dias no Ramadã. Às vezes, tem muçulmano que jejua mais do que crente durante um ano inteiro. Sem vida com Deus, não existe consagração. A base é uma vida com Deus. E eu digo isso para você, com a maior convicção no meu coração. Quando você tem uma vida consagrada, você experimenta do sobrenatural de Deus. Eu estava ouvindo um podcast com o Rodrigo Silva, um arqueólogo doutor em arqueologia, inteligentíssimo, e perguntaram a ele, mas qual era o problema deles, o vinho eu ainda entendo, mas qual era o problema deles ingerirem uva, por exemplo? Aí ele disse o seguinte, ele disse, quando a gente vai se alimentar, via de regra a gente lava as mãos. Mas quando o médico vai fazer a cirurgia, ele não só lava as mãos. Você vai perceber que ele passa uma escova nas unhas, ele lava com um sabão especial, ele lava os braços, ele não toca em nada, há todo um preparo para ele executar aquilo. E ele disse, de igual modo, uma pessoa quando é separada para o Senhor. Quando ela é separada para o Senhor, ela é como esse médico, ela vai fazer além, porque ela está se preparando para uma grande obra. Deus está separando para uma grande obra. E aí, meus irmãos, o voto vai como o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu já vi, por exemplo, e tem um pastor aqui em João Pessoa, que é até amigo do pastor Djalma, o bispo Márcio Meira. Ele fez um voto, e eu não estou dizendo que isso é doutrina, pelo amor de Deus. Mas uma certa vez ele fez um voto de não cortar o cabelo, a outra vez ele fez de não fazer a barba. Da outra vez ele fez de não usar sapato durante um tempo. Ele não usava sapato. Porque Deus tem as suas formas de humilhar os seus servos. E de trabalhar nos corações. Eu não posso apontar o dedo e dizer que esse voto que é ou não é válido se o Espírito Santo... Se eu creio que o Espírito Santo falou com ele, é porque o Espírito Santo tem algo a trabalhar no coração dele. O nosso Deus, Ele é um Deus de obras completas. E eu pergunto para você, para a gente encerrar, o que é que Deus tem te mandado fazer? A vida com Deus, ela requer 3 S's. Faz assim, ó, 3 S's. Didaticamente assim, ó, faz assim, ó, 3 S's. Isso, cadê? Tem dedo que eu não estou vendo, não. 3 S's. Isso, a vida com Deus requer 3 S's. Aí agora você vai repetir com o tio, tá? Diga, o primeiro S, sacrifício. O segundo S, separação. Terceiro S, santificação. Todas as vezes que você lembrar de ter uma vida com Deus, você vai lembrar dos 3 S's. Sacrifício, separação e santificação. Nós fomos consagrados para apontar para o Cordeiro de Deus. Nós fomos separados para ser voz que clama no deserto. Para ter os ouvidos atentos à voz de Deus, não para ser o centro das atenções.
A atenção precisa ser voltada a Jesus Cristo. Os holofotes precisam ser para o Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa existência. Ele é o Cordeiro de Deus vivo que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi. Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é a rosa de Saron. Ele é a pedra angular. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro que era, que é e que há de vir. E Ele reinará eternamente nos céus e nos espera para a sua glória. Ele é. Nós não. Aí onde você está, feche seus olhos e curva sua cabeça. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: como você tem vivido? Uma vida consagrada? Como tem sido a sua vida de consagração? Como noiva do Cordeiro, você tem se preparado? Você tem se adornado? Estranho é quando a gente vê um casamento, uma noiva que não se preparou. Mas nós somos a noiva do Senhor. E uma vida consagrada é uma vida onde você se adorna para se encontrar com o seu noivo, porque você tem certeza que esse dia vai chegar. Você tem convicção que esse dia vai chegar. E quando ele chegar, você vai ser como aquelas virgens que tinham azeite e que entraram no céu, aquelas virgens que eram prudentes. Quem vive uma vida consagrada vive e experimenta o sobrenatural de Deus. E nessa noite eu quero orar por você, aí onde você está, que quer ter uma vida consagrada ao Senhor. E eu não sei o que é que o Senhor tem te pedido, meu irmão. Mas Deus tem negócio contigo. Com os olhos fechados, eu queria contar para você um breve testemunho. Ninguém sabe disso. Nem o pastor Djalma, que é o meu pastor. Apenas a minha esposa. Certa vez em oração, eu fiz um voto com o Senhor de durante um tempo não usar bermuda. Que mal há usar bermuda? Mas eu disse: Senhor, se eu gosto, eu vou parar de fazer o que eu gosto. E eu só usava calça. E às vezes eu ia para confraternizações que tinha piscina e às vezes as pessoas me questionavam: por que você está de calça? Por que você não veio de bermuda? Tem piscina. Mas eu sabia o voto que eu tinha feito ao Senhor. E isso eu estou dizendo para você como exemplo. Eu não sei o que o Senhor tem pedido a você. Mas o que Ele tem te pedido, ou te levado a fazer, faça. Porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. E durante um tempo eu cumpri esse propósito. Eu devotei ao Senhor. E eu posso chegar lá no céu, um dia, e ouvir do Senhor: muito bem, meu filho. Parabéns. Você fez o que eu mandei você fazer. Excelente. Como eu posso ouvir: meu filho, eu mandei você fazer, mas eu agradeço, porque você foi obediente. Eu não sei, mas o meu coração é inclinado a entender que esta era a vontade de Deus. E eu prefiro errar por excesso do que pela falta. Então eu não sei o que é que o Espírito Santo tem te pedido nessa noite. Mas o que Ele tem te pedido, faça por uma vida consagrada. E aí onde você está,